Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos continuar fazendo os enfeites para nossa guirlanda de Natal. O primeiro deles vai ser um pinheirinho. Para o pinheirinho, eu vou utilizar a cor verde, cor 5767, mas você pode usar qualquer tom de verde que você tenha. Esse aqui eu tenho um restinho aqui só, vou usar ele para acabar. E um pouquinho de marrom. Esse marrom é a cor 7567 cacau. Bom, então vamos começar. Eu vou fazer um anel mágico. Fazer um anel mágico, tentar fazer um menorzinho aqui, porque dentro desse anel mágico agora eu vou fazer um ponto baixo. Só um ponto baixo? Sim, só um ponto baixo. Vou virar aqui a minha peça, não vou fechar o anel mágico. E nesse ponto baixo que eu tinha feito, eu vou fazer agora um aumento. Vocês viram ali que eu não subi correntinha, só virei e vou fazer agora um aumento. Fiz um aumento, tenho agora 2 pontos baixos. Viro minha peça novamente, não subo correntinha de novo. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 aumentos. Um aumento no primeiro, um aumento aqui no segundo. E assim eu fiquei com 4 pontos baixos. Vou virar mais uma vez. Aqui agora eu vou fazer um aumento no primeiro, 2 pontos baixos aqui no segundo e no terceiro, desculpa. E no último ponto, eu vou fazer mais um aumento. Finalizei essa quarta carreira com 6 pontos baixos. E agora? Agora eu vou arrematar esse fio. Não preciso deixar muita coisa, só pro arremate aqui mesmo. Pronto. Vou virar a peça aqui. Vou pegar a ponta da minha linha. Vou fazer uma laçadinha inicial. Aqui agora, eu vou contar. Primeiro, segundo ponto eu não faço. No terceiro, eu insiro a minha agulha com essa laçada e faço um ponto baixo. No segundo, faço mais um ponto baixo. Tenho 2 pontos baixos aqui na carreira 5. Virei a peça novamente. Vou fazer 2 aumentos, um em cada um dos pontos da base. 1 e 2. 1 e 2. Então, nessa sexta carreira, fiquei novamente com 4 pontos baixos. Viro a peça. Sétima carreira. Aqui na sétima carreira, vou iniciar fazendo um aumento. 1 e 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. Faço agora 2 pontos baixos. 1 e 2. No último ponto aqui, faço novamente um aumento. Sétima carreira concluída, tenho novamente 6 pontos baixos. Vou virar a minha peça. Vou fazer agora um aumento no primeiro ponto. 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto. Na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. No último ponto, faço novamente um aumento. Tenho agora 8 pontos baixos. Vou virar a minha peça, vou fazer um aumento no primeiro ponto.
Vou fazer agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto, faço um aumento. E o que que eu faço agora? Arremato essa minha linha. Também deixo só um pedacinho, não preciso deixar um pedaço grande aqui. Já tá tomando forma a nossa arvorezinha. Então, terminei aqui, eu vou virar novamente, vou pegar a ponta aqui da minha linha, fazer uma laçadinha inicial e vamos para a carreira número 10. Então, nessa carreira número 9, a gente finalizou com 10 pontos baixos. Eu vou contar aqui do início: 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu vou inserir minha agulha e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 3 pontos baixos aqui. 1, 2 e 3. Então, fiquei com 4 pontos baixos. Vou virar. No primeiro, eu vou fazer um aumento. Vou fazer agora 2 pontos baixos. 1 e 2. E no último, um aumento de novo. Fiquei com 6 pontos baixos. Virei a peça mais uma vez. Carreira número 12. Eu vou iniciar fazendo um aumento. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. No último ponto, eu faço um aumento novamente. 1 e 2. Fiquei novamente com 8 pontos baixos. Vou virar a minha peça, carreira número 13. Vou iniciar fazendo um aumento. Vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto, vou fazer um aumento. Vou virar a minha peça. Vou fazer um aumento. Vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou aqui no último ponto baixo e vou fazer um aumento. Finalizei a carreira número 14 com um total de 12 pontos baixos. E arrematei o fio e puxei. Dá para dizer que uma parte do nosso pinheirinho está pronta. Por que uma parte? Porque agora eu vou fazer a segunda parte. Então, vou pegar aqui novamente dentro do meu anel mágico e vou começar a segunda parte. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial na minha linha verde. Vou inserir, então, essa agulha aqui dentro do anel mágico e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, viro a peça e vou fazer um aumento. Viro novamente, terceira carreira, 2 aumentos. Tenho 4 pontos baixos, viro a peça. Um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira número 4 com 8
com 6 pontos baixos. Corto a linha e arremato. Então, vocês estão vendo que eu tô repetindo o que eu já fiz. Então, vou seguir aqui na minha peça, fazendo exatamente o que eu fiz na outra sequência. Vou virar a peça, vou pegar a minha linha, fazer uma laçadinha inicial, pular 2 pontos do início, inserir a agulha no terceiro ponto, fazer um ponto baixo e fazer mais um ponto baixo. Quinta carreira. Na sexta, faço 2 aumentos novamente. Então, vou seguir exatamente a mesma sequência que eu fiz lá na outra peça. Eu vou seguir com a minha aqui, vou seguir até a carreira número 14, que foi a carreira onde eu arrematei aqui, mas chegando no final eu não vou arrematar o fio e vou voltar aqui com vocês, para a gente dar sequência. Já retorno com vocês. Cheguei então ao final da carreira número 14, tenho 12 pontos baixos novamente. Aqui agora, então, eu vou fechar o meu anel mágico, cuidando para deixar bem fechadinho aqui. Puxa, ajusta o que for necessário para que ele fique bem fechadinho. E aqui a gente vai juntar agora as duas partes. Olha só. Então, agora eu vou unir parte da parte aqui de baixo com pontos baixíssimos. Então, vou pegar um ponto de um lado, um ponto lá do outro, puxar e fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto, mesma coisa. No terceiro ponto, mesma coisa. E no quarto ponto, a mesma coisa. Aqui eu vou puxar o meu fio. Se eu tivesse fazendo com um fio comprido, eu poderia cortar um pedaço. Agora, aqui, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos. Vou entrar aqui no quinto de volta. E vou pegar o correspondente lá do outro lado. E vou buscar aqui de volta essa minha linha. Então, fiz um baixíssimo aqui. Vou no próximo, pego o correspondente lá do outro lado, puxo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, puxo a linha, faço mais um baixíssimo. E no último aqui, com o último do outro lado, puxo e faço mais um baixíssimo. E agora, eu arremato a linha. Então, eu uni o meu pinheirinho, a parte de baixo, e deixei alguns pontos sem trabalhar aqui no meio. Então, uni com baixíssimos por 4 pontos aqui do ladinho, por 4 pontos aqui do outro lado. Ficaram 4 pontos aqui no meio, sem eu trabalhar com essa linha verde. Agora, eu vou pegar a linha marrom, vou fazer uma laçadinha inicial com ela. E vou inserir essa linha aqui no primeiro ponto que eu não trabalhei com a linha verde para fazer a união. Então, aqui agora eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo e agora eu tô pegando só de uma das duas partes do meu pinheirinho. Vou no próximo, um ponto baixo.
vou no próximo, mais um ponto baixo. No último que eu deixei aqui sem unir, quarto ponto baixo. Viro. E vou aqui do outro lado trabalhar nos 4 que eu não tinha trabalhado. Vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, fiz 4 pontos baixos de um lado, 4 pontos baixos do outro. Aqui, eu vou fazer mais um nesse mesmo ponto onde eu fiz a união. Vai fechar 9 pontos baixos. Só pra gente não ficar com um buraquinho aqui no começo. Vou aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Vou fazer mais 8 pontos baixos nessa segunda carreira do tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou no próximo ponto aqui, faço um ponto. E agora, na última carreirinha, eu vou unir um ponto de um lado com um ponto do outro, só para eu fechar a parte do tronco. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Aqui eu corto a linha e arremato. Olha só como que está ficando o nosso pinheirinho. Falta a gente fazer a união dos lados. Fazendo a união dos lados, a gente já vai esconder essas pontas de fio. Então, aqui tem bastante ponta ainda. Quando a gente for fazer a costura aqui do lado, nós vamos esconder todas elas. Olha só como tá ficando. Então, vou pegar um pedacinho de linha verde, da mesma linha que eu utilizei. Vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou começar a união dessas duas partes. Então, vou fazer um ponto para cada ponto. Então, cada ponto de um lado vai ter um ponto. Vou pegar com um ponto do outro lado para fazer a costura. Vou deixar a pontinha do fio aqui, que eu vou fazer um nó com ele lá com a outra ponta quando eu finalizar a costura. Ela vai ficar aqui, no finalzinho eu faço um nó de arremate. Então, para cada pontinho de um lado, eu pego um pontinho do outro e vou fazendo a costura, um ponto a um ponto. Vou ajustando bem a costura para ela ficar bem certinha. Cheguei na metade da costura, tô aqui no que era o nosso anel mágico, onde a gente iniciou. Tô deixando todas as pontas dos fios pro lado de dentro. Simplesmente viro aqui e continuo fazendo da mesma forma, costurando
os dois lados ponto a ponto. Uma pontinha, eu já finalizei a costura. Vou continuar mais um pouco. Vou colocando esses restinhos de fio para dentro. E isso já vai servindo aqui como enchimento. Então, no pinheirinho em si, a gente não vai colocar enchimento, muito enchimento, pelo menos. Se a gente vê que tá meio magrinho demais, antes de finalizar a última parte da costura aqui, a gente coloca um pouco de fibra para fazer o enchimento. Terminei a costura, fiz um nozinho aqui, só vou esconder as pontinhas do fio para dentro da peça. Escondi as pontinhas do fio, corto essas sobras, que a gente ajusta para as pontinhas sumirem, e essa pontinha aqui também a gente vai colocar para dentro. Coloquei para dentro e corto a sobra de linha. E aqui, então, está feita a nossa arvorezinha de Natal pro enfeite da guirlanda. Essa outra aqui eu tinha feito uma tentativa de fazer sem cortar a linha, fazendo pontos baixíssimos para voltar antes de começar a próxima carreira, mas eu achei que ela ficou torta, um lado mais arredondado voltando para cima, outra ponta mais retinha aqui. Então, nessa que eu fiz com vocês, eu optei ali para a gente, a cada final de pico, a gente cortar a linha para ela ficar com essa aparência mais pontuda aqui, realmente. As partes aqui de cima, elas ficaram mais cheinhas só com as sobrinhas de fio. Aqui embaixo eu coloquei um pouquinho da nossa fibra siliconada. Então, as duas ficaram bacaninhas, mas essa aqui ficou mais bonita. Bom, a arvorezinha tá feita. Vamos fazer mais um itemzinho para decoração ainda hoje. A montagem nós fazemos na próxima aula. Então, agora eu vou pegar a linha 3131, é um rosinha, aqui diz que é o chiclete. Então, peguei a minha linha rosa, eu vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, agora, eu vou colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou fechar esse anel mágico, bem fechadinho. Vamos agora, então, para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer da seguinte forma: um ponto baixo. Aqui eu vou marcar os meus pontinhos. Feito um ponto baixo, no próximo eu vou fazer um aumento. Mas de que forma? Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou voltar no mesmo ponto e fazer o segundo ponto baixo. Vai ser um Vzinho de pontos baixos separados por uma correntinha. No próximo, um ponto baixo. No próximo, o Vzinho, o aumento, em que os dois pontos são separados por uma correntinha.
Na sequência, de novo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, é o nosso Vzinho. Tenho 2 pontos ainda, um ponto baixo. No próximo, o nosso aumento separado por uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. Temos um total aqui de 16 pontos baixos, 16 pontos, contando com as correntinhas que a gente fez nos cantinhos. E aqui a gente não tem um círculo, a gente tem um quadradinho. Na terceira carreira agora, nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás dos pontos. Então, não vou usar o marcador, vou fazer um ponto para cada uma dessas alcinhas que eu tenho. Vou ter 16 pontos baixos no final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz os 16. Agora, por 2 carreiras, então, com essa laçadinha que eu deixei, ele faz como se fosse o cantinho aqui, para deixar a base retinha. Nas próximas 2 carreiras agora, carreira 4 e carreira 5, nós vamos voltar a trabalhar com as 2 alças do ponto, e nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, nessas 2 carreiras, nós também vamos ter 16 pontos baixos. Aqui a gente marca novamente. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras de 16 pontos baixos e já retorno com vocês para a gente dar sequência na peça. Pronto. Carreira número 5 finalizada. Nós vamos para a carreira número 6. A carreira número 6 aqui eu vou iniciar fazendo um ponto baixo normal. Faço mais, agora eu vou fazer o próximo ponto baixo, pegando pela alcinha de trás apenas. Vou deixar a alcinha da frente. E a partir daqui, vou trabalhar só pela alcinha de trás. Aqui, como aqui no começo a gente fez o aumento fazendo um Vzinho, colocando uma correntinha de separação ali para fazer o cantinho, aqui nós vamos fazer a diminuição dessa mesma forma. Então, só que eu vou fazer a diminuição da seguinte forma. Tava com a laçada na agulha, entrei pela alcinha de trás do próximo ponto, puxei uma laçada, vou deixar na agulha. Aquela correntinha que eu tinha lá, eu vou pular aqui um ponto, e vou no próximo ponto, insiro pela alcinha de trás e puxo mais uma laçada. Fiquei com 3, arrematei o ponto. No próximo aqui, eu faço um ponto baixo. No próximo vai ser o nosso cantinho de novo, então. Pego a alcinha de trás de um, puxo a laçada, fico com ela na agulha, pulo o próximo, vou no terceiro, puxo a laçada, fico com 3, arremato as 3. No próximo, um ponto baixo. Os próximos 3 é o cantinho. No primeiro, coloco a agulha, puxo a laçada, pulo o segundo, vou no terceiro, puxo a terceira laçada e arremato. Mais um. Vou fazer mais um ponto baixo. E os próximos 3, que são os últimos 3,
insiro a agulha no primeiro, puxo uma laçada, pulo o segundo, vou aqui no terceiro, puxo mais uma laçada e arremato. Voltei a ter 8 pontos baixos. Aqui eu já posso cortar a minha linha, vou deixar um pedacinho pro arremate. Vou puxar a linha aqui no final. Aqui dentro agora a gente vai colocar um pouquinho de fibra siliconada para fazer o enchimento. Pronto, já coloquei o enchimento. Vou pegar a linha de agulha de tapeçaria, passar essa linha por ela e fazer o nosso arremate com o falso anel mágico. Então, vou passar a agulha pela alcinha de fora agora de cada um dos pontos que eu fiquei aqui no final. Então, são 8 pontos no total que eu tenho que passar a minha linha. Vou puxando aqui devagar, ajustando esse arremate para que todo o enchimento fique para dentro, não fique nada aparecendo para fora. Puxo bem até ajustar bem como um falso anel mágico aqui. Vou pegar mais um pedaço, uma partezinha qualquer, uma laçadinha qualquer aqui e vou fazer um nozinho para garantir que não vai abrir aqui. E passo esse resto de linha por dentro da peça. Dou uma puxadinha para ficar bem ajustadinho aqui. E arremato. Vou pegar agora uma linha de outra cor. Pode ser um verde. Pode ser vermelho. Pode ser um amarelo. Acho que eu vou pegar um amarelo. Achei que ficou mais bonitinho. E vou fazer o nozinho. Então, vou colocar o fio aqui de um lado ao outro. Viro a pecinha para o outro lado. Não chego a fazer um nó, mas eu cruzo a linha aqui e vou para as outras laterais. Quando eu chego de volta aqui em cima, vou fazer um nó agora, para firmar essa linha no lugar de preferência bem no centro aqui da nossa pecinha. Ajustei que ela ficou bem no centro. Consegui ajustar. Vou firmar aqui com o dedo e vou fazer mais um nó. Então, fiz o nó, já prendi a linha aqui. Ajusto bem e agora faço um lacinho. Faço as duas laçadinhas com as duas pontas do fio e ajusto o meu lacinho bem firme e corto a outra ponta. Olha só, tenho um presentinho, uma caixinha de presente. Aqui eu posso fazer várias de outras cores para deixar colorido. Posso fazer uma, 2, 3, 4, quantas eu quiser. Então, faço as caixinhas de presente. Então, esse é o segundo enfeite da nossa aula de hoje. Então, nós fizemos a arvorezinha e os presentinhos. Vamos ver como que a gente tá até agora, então. Nós temos a guirlanda,
Nós temos a árvore com os presentinhos. A gente vai ajustar eles aqui para fazer a costura, próximo da árvore. Nós temos a bengala e as bolinhas. Então, esses já são os enfeites que a gente fez até o momento para nossa guirlanda. Nós vamos fazer ainda, na próxima aula, um laço para colocar na parte superior e fazer as costuras, a montagem, então, da nossa árvore de Natal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, eu peço que deixe seu comentário, seu like. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e ative o sininho. É bem rapidinho para vocês fazerem isso e ajuda bastante meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube e assim crescer mais rapidamente. Agradeço a companhia de vocês e espero vocês na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!